Então, muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro. Hoje nós vamos receber dois professores do ITA que vão nos falar sobre a inteligência artificial, né? Nós, aqui, os velhinhos, né, com 50 anos de formado ou mais, seremos aí agraciados com a palestra de dois jovens professores do ITA. Eu vou fazer a apresentação deles, né? A professora Ana Lorena possui graduação em Ciências da Computação pela USP, doutorado em Ciências da Computação também pela USP, de São Carlos, né, em 2006, e pós-doutorado também pela USP de São Carlos em 2007. Foi docente da Universidade Federal do ABC e da Universidade Federal de São Paulo, de 2012 a 2018. Atualmente é professora associada no ITA, e então esse é o trabalho dela com ciências de dados, aprendizado de máquinas, mineração de dados. O outro palestrante de hoje é o professor Felipe Verri. O professor Felipe Verri, ele é um jovem docente que foi o primeiro lugar de turma no bacharel de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Recebeu o título de doutor do Programa de Ciências de Computação e Matemática Computacional, também da USP, em 2018. Nesse período, desenvolveu um estágio sanduíche na School of Electrical Computer and Energy Engineering da Universidade do Estado da Arizona, em Tempe, segundo ele me disse, Tempe, nos Estados Unidos. Recebeu um destaque nas suas teses e atualmente é professor adjunto da Divisão de Ciências de Computação do ITA. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Felipe acho que professor Felipe ou professora Ana? Vou começar eu. Ladies first. Então, isso. Sempre Ladies assim. first. Eu sempre sou first, porque só tem eu de lady praticamente nas costas. Tá certo. Então, ladies first, a professora Ana, por favor. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela. Muito bem. Vamos subir aquele período de subir a apresentação. Mas já está aí, né? Está chegando, pronto. Pode. Tá certo, né? Tá aparecendo Tá aí. Tá. Então, eu agradeço o convite para estar apresentando aí para vocês uma breve introdução da inteligência artificial, um histórico, impactos, né? Vamos falar eu, professor Felipe Verri, nós dois professores da divisão de ciência da computação ali do ITA, desde 2018, nós estamos ali. E, deixa eu ir então aqui na janela. Então, sempre que a gente fala de inteligência artificial, né, de forma geral na sociedade, o pessoal associa à ficção científica, né? São inúmeros os livros e filmes que a gente encontra por aí que tratam de alguma forma de inteligência artificial. A maioria deles envolvendo robôs, né? A gente vê aí vários exemplos com robôs. Tem um único aí dos que eu encontrei que era com sistema operacional, que é esse ELA. Então, ele é uma área bastante associada à ficção científica e questão e robótica, né? Mas, de fato, ela não é uma ficção científica, é uma área de pesquisa que já existe há um certo tempo, né? Teve início lá em 1956, foi proposto o nome, né, na verdade, para a área em 1956,
Então, desde o começo da computação, já se estava pensando em como transformar a máquina em algum, ou pelo menos que ela faça, reproduza alguns comportamentos ou inteligentes, né? E a gente tem muito uso também nos dias atuais, mais do que a gente imagina muitas vezes. Então, o mais comum, sistemas de recomendação é o que a gente mais tem. Aqui eu coloquei o Netflix, né, e até a interface antiga dele. Hoje em dia está mais bonitinho. Mas esses sistemas de recomendação, Netflix, Amazon, e aqui, agora até no Brasil todos têm também, né? As redes de varejo são um exemplo clássico. Processamento de linguagem natural, que tem tem a Siri, aqui é a Alexa, né? Geralmente tem nome de mulher, esses chatbots. Sistemas de busca, de detecção de spam, e-mail, os polêmicos sistemas que fazem reconhecimento facial, né, na população. A gente sabe que estão aí na sociedade, não, nem todas, né, alguma das coisas aqui, mas grande parte do que a gente tem nesse slide, todo mundo aqui já interagiu, né. E esse nome inteligência artificial, né, é um pouco capcioso, porque a gente não sabe, de fato, definir muito bem inteligência, né. Então, tem várias coisas que são associadas à inteligência, várias capacidades que a gente associa a um ser inteligente, como conseguir raciocinar para resolver problemas, planejar soluções, de fato resolver os problemas, abstrair ideias a partir daquilo que foi feito, né, compreender linguagem, se comunicar, aprender. Tudo isso são características que comumente estão associadas aí à inteligência. Então, uma definição um pouco ampla, fica parecendo que seria um nome de um conjunto de habilidades, mas, de fato, se for procurar na literatura de, sei lá, psicologia, filosofia, que seja, também vai ter bastante controvérsia na própria definição do que é inteligência. Então, imagine quando a gente chega na inteligência, que ainda se diz artificial, né? Ela surgiu aí após a Segunda Guerra Mundial, muita coisa de pesquisa surgiu naquela época, né? E assim como a gente tem vários caminhos por onde a gente pode dizer que tem mecanismos inteligentes agindo, né? A gente tem vários subcampos na inteligência artificial. Então, por exemplo, eu trabalho mais com essa parte de aprendizado de máquina, ou machine learning, né? Tem professores e pesquisadores mais dedicados à parte de projetar agentes inteligentes, sistemas especialistas, tem pessoas altamente especializadas em processamento de linguagem natural, que inclusive tem formação também relacionada com linguística, planejamento é uma sub-área também, visão computacional também pode ser considerada hoje em dia praticamente o que é feito nessa área é feito com inteligência artificial, acabou virando quase uma sub-área mesmo da inteligência artificial. Então, a gente vê que tem ela reflete o fato da própria inteligência, né, de ter uma definição ampla. E tem um livro relativamente famoso, relativamente não, ele é bastante famoso, do Russell e Norvig. Tem uma versão até mais nova que foi lançada ano passado. Ele é gigantesco, inclusive, né, porque realmente é uma área muito ampla. E eles trazem várias definições do que é inteligência artificial. Eles dividem em se está tentando simular processos, ou resolver coisas por processo de pensamento e raciocínio, ou se está tentando simular comportamento. E, além disso, eles botam se você está tentando fazer um sistema que tenha fidelidade ao desempenho humano, naquelas partes ali, ou que tenha, maximize algum ideal de uma função que te dê lá uma racionalidade, um ideal de inteligência.
Então, eles definem nessas quatro caixinhas aí, né? Pensar como ser humano, agir como ser humano, pensar racionalmente e agir racionalmente. Geralmente, quando fala nessa questão de agentes, está bastante associado, claro, à robótica, né? Que tem lá os robozinhos que interagem com o ambiente e fazem as suas ações autônomas, se forem autônomas, né? De acordo com essa interação. Mas a gente tem agentes aí na internet fazendo várias análises e coletando dados, né? Então, é algo mais amplo. Questionando aí o ideal, né? A gente sempre associa inteligência muito a ser humano, né? O Homo sapiens. E pelo fato de que a gente tem várias características que seria interessante a gente tentar reproduzir num sistema computacional, né? Então, por exemplo, a capacidade de aprendizado, que é o que se estuda aí mais na machine learning, acumular conhecimento, usar esses conhecimentos e experiências passadas para solucionar novos problemas, a gente ter tomadas de decisão inteligentes, reproduzir tipos de raciocínio, que podem ser de vários, né, tem lógico, abstrato, pode ser dedutivo, pode ser por analogia, né, similaridade, pode ser indutivo. Aí já né, até entrando numa coisa mais polêmica, talvez reproduzir o processo de criatividade humana, né? E o de comunicação, especificamente através de linguagem, que é algo que a gente vê bastante interesse prático atualmente, né? Bastante empresas têm feito aí esses sistemas de comunicação por chatbot, que é justamente essa comunicação com os seus clientes. E, assim, esse ideal humano, né, um dos primeiros trabalhos ali que fala, tem uma interface com essa questão do ideal humano, é de 1950, até anterior à definição própria ali da área de inteligência artificial, que é o teste de Turing, né? O Turing propôs esse teste nesse artigo aí, que é Computing, Machinery and Intelligence, que é um jogo de imitação, né? Então, tem um interrogador que ele faz perguntas que vão ser respondidas por alguma entidade, né? Essa entidade pode ser um computador ou pode ser um ser humano, mas ele não sabe quem respondeu de fato, isso está escondido dele, né? Quem foi? Ele tem que adivinhar se quem respondeu para ele foi o computador ou foi um ser humano. E aí a ideia do Turing é que se conseguir ficar enganando, né, que é o jogo da imitação, ele poderia ser considerado inteligente, porque ele conseguiu se passar por um humano. Existe até um prêmio relacionado a esse teste de Turing, mas ele foi extinto em 2020, que é o prêmio Loebner. Na verdade, até 2018 eles tinham essa questão, eles davam uma medalha de ouro e 100 mil, eu não sei se é libras, eu acho que talvez seja, eu acho que é dólares mesmo. Era realizado na Inglaterra, essas edições, para um sistema que fosse mais human-like, na verdade, né? A medalha de ouro e 100 mil seria para que conseguisse enganar mesmo, né? Que passasse no teste de Turing. Mas nunca houve um ganhador desde 91, foi realizado em 91 até 2019. Mas todo ano eles davam uma medalha de bronze e 3 mil para aquele que se aproximasse mais, né? Mas conseguisse enganar por mais tempo. Eles mudaram já a forma, o prêmio, ele nunca não foi muito linear, assim, a história desse prêmio aí, mas o fato é que ele foi extinto também em 2020, e tem vários chatbots na internet que você encontra que participaram aí desse né, prêmio Loebner. Então, pensando na prática, né, essa questão de colocar um ideal humano, todo mundo, vocês conhecem até melhor do que eu, né, eu sou de computação, mas muitas vezes quando a gente quer fazer uma tecnologia nova para algo, né, nem sempre reproduzir um exemplar é o melhor caminho. Então, se eu considero, por exemplo, voar, né,
não foi reproduzindo necessariamente os pássaros lá totalmente como é feito ali, que se chegou à solução, né? Teve os conceitos de aerodinâmica envolvidos. O ideal racional, muitas vezes o pessoal parte mais para uma abordagem de formalizar o pensamento e obter conclusões a partir de raciocínio lógico, por exemplo, né? E aí se baseia, por incrível que pareça, muita coisa na lógica grega, aristotélica mesmo, na lógica binária, né? De codificar, e se tenta codificar o pensamento correto de alguma forma e usar as cadeias de raciocínio, as regras de inferência, né? Que são processos para a gente obter conclusões a partir de premissas. Então, por exemplo, se usa o silogismo, que é argumento para resultar em conclusões corretas, desde que a premissa seja correta, né? Porque se a premissa estiver errada, ele também vai obter resultado errado. É um jeito mecânico mesmo, né? Ele aplica, é o clássico, né? Sócrates todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, né? Ele conclui. A formalização disso se dá muitas vezes por lógica matemática, né? Que é uma forma de formalizar as declarações sobre o mundo e suas relações, mas tem outros formalismos também. Mas, assim, uma questão que a gente tem é que, mesmo organismos muito simples, aparentemente desprovidos de inteligência, digamos assim, né? Quando você pega em conjunto, por exemplo, essa colônia de formigas, né? Individualmente, cada formiga é um indivíduo bastante simples ali, né? Tem as suas tarefas determinadas. Mas olhando a colônia em conjunto, você vê que ela tem um sistema agrícola, ela tem uma arquitetura lá dentro da toca dela, ela tem estrutura social que divide por função. O ninho dela é dividido, né, em parte para colocar alimento, parte para colocar as larvas, parte para... Então, assim, mesmo esses organismos simples, em conjunto, eles conseguem fazer coisas bem elaboradas, né? E, de fato, tem técnicas que se inspiram, por exemplo, nesse fator, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a colônia de formiga, tem um algoritmo muito conhecido que é o Ant Colony Optimization, que ele, justamente, né, se você coloca aqui um açúcar e tem obstáculos, a formiga sai do formigueiro, sai um monte de formiga, né, inicialmente para todo lado, mas com o tempo, a maioria das formigas vai tomando aquele caminho que é o mais curto, né, vai otimizando ali o caminho dela. E tem toda a questão de que ela deposita feromônio no caminho, aqui o feromônio ele tem um tempo que ele vai se extinguindo ali, né, e aqui vai, então, permanecendo mais tempo, de forma que todo mundo vai seguindo esse caminho. Isso aí é usado para fazer, de fato, fazer algoritmo de otimização baseado nessa ideia. Então, a gente pode dar uma definição mais geral de IA como um ramo de ciência da computação que a gente tenta automatizar o pensamento, o comportamento inteligente, na prática, né, para auxiliar os humanos na solução de problemas complexos que normalmente a gente associa a requerer alguma inteligência para solucionar, e para o suporte à tomada de decisão. E, normalmente, os pesquisadores que são da área focam em alguma característica particular da inteligência. Como eu falei para vocês, eu foco mais em aprendizado de máquina. Tem gente que é mais focado na parte de planejamento, tem gente que foca mais na parte de mecanismos de raciocínio, né? Então, tem as sub-áreas aí também, cada um se encaixa numa, normalmente. Aí, falando um pouco aqui de quando surgiram os estudos nessa área, os interesses, né? Esse aqui é considerado um dos primeiros trabalhos associados à inteligência artificial, mas, na verdade, nem se tinha computadores ali, né? Mas a questão é que o McCullough e Pitts, que não são cientistas de computação, se não me engano, um é fisiologista, outro é psicólogo, eles propuseram uma modelagem matemática de como que seria o funcionamento de um neurônio, né? Eles quiseram fazer essa modelagem.
Então, seria o que está aqui representado, que a gente tem sinais vindo, por exemplo, do ambiente, que tem um peso, que seria a sinapse. Isso tudo entra como um estímulo para a célula, esse estímulo é todo acumulado, né? Então é feita uma soma ponderada aqui, com o produto interno desse vetor com esse. E essa soma ponderada, a ele é passada uma função de ativação. No caso deles, era só verificar se a soma atingia um limiar, que aí o neurônio seria ativado e soltaria uma resposta 1, por exemplo, se ele está ativado, ou ele permanece em repouso, que é o 0. Depois, em 49, o Reb, que eu acho que também é psicólogo, se eu não me engano, ele propôs uma regra para aprendizagem de redes neurais, porque o aprendizagem de redes neurais se baseia em ajustar esses pesos aqui. E ele, então, propôs uma primeira regra que daria origem a um algoritmo que a gente consegue fazer esse ajuste. Tem um trabalho aqui de 51 do Minsky e Edmonds, que fez uma rede neural artificial gigante no computador analógico, né, com 3.000 válvulas, mas para simular uma rede com 40 neurônios. Hoje em dia, 40 neurônios numa rede neural é fichinha, né, tem muito mais. E em 56, que foi criado, de fato, esse nome, inteligência artificial, que é um nome até meio polêmico, assim, mas é um nome que chama atenção, né? Foi uma reunião nessa Universidade de Dartmouth sobre pesquisas que estavam sendo feitas naquele momento sobre como construir máquinas inteligentes. Quem propôs esse nome foi o John McCarthy, que é um pesquisador muito famoso em inteligência artificial, teve muitas contribuições na inteligência artificial e na ciência da computação. E aqui estão alguns trabalhos que eles ficaram impressionados, que foram apresentados naquela conferência, né? Então, tinha esse programa aí, que é o Logic Theorist, que ele demonstrava teoremas. Então, ele colocou lá pegou um livro de cálculo lá e colocou para ele tentar demonstrações de todos os teoremas lá, e algumas até ficaram mais elegantes, né, digamos, que é contida no livro. E é um dos primeiros programas que manipulava o que a gente fala de símbolos, né, informação não numérica. Então, muitos argumentaram, a partir desses resultados, que, nossa, uma máquina está conseguindo provar teorema, né, daqui a pouco tempo a gente vai conseguir uma máquina tão inteligente quanto um ser humano. Então, os primeiros anos de IA foram repletos de sucesso, considerando a surpresa que as pessoas tiveram que o computador seria capaz de realizar aquelas tarefas, né, mesmo que fossem relativamente mais simples. Então, aquela surpresa, a gente achava que era só uma calculadora. E aí, outro trabalho que teve lá é General Problem Solver. Tinha muito essa ambição de fazer algo geral, uma inteligência geral. Esse General Problem Solver, ele quer imitar como os humanos resolvem problemas no seguinte sentido, que se eu vou me deslocar daqui até o ITA, por exemplo, né, eu tenho o meu estado inicial, que eu estou em casa, e o meu objetivo, o estado final, eu quero chegar lá, né, eu quero estar lá. E aí tem vários subtarefas que eu tenho que realizar nesse processo, né, eu tenho que levantar daqui, abrir a porta de casa, pegar o carro, né. Cada uma dessas subtarefas, nós, seres humanos, tendemos a reduzir nas subtarefas que a gente vai resolvendo sequencialmente até a gente chegar no objetivo. Então, era isso que ele tentava fazer, né, vendo, estou num determinado estado, eu cheguei no objetivo? Não, então, deixa eu ver o que eu consigo fazer para me aproximar, e assim por diante. Na prática, o que acontecia é que eles conseguiam resolver problemas bem simples e suficientemente formalizados. Então, por exemplo, se a torre de Hanoi, né, que é aquele que você quer mover todos os discos de um pino para outro, sendo que fique sempre, não tem um maior em cima de um menor aqui, né? E mesmo assim conseguia resolver para poucos discos, né? Você aumenta o número de discos, aquilo dá uma explosão de
quantidade lá que eles não conseguiam lidar. Teve outro programa de sucesso também, foi jogos de damas, algo que chama muita atenção na área de AI, que tem muito essa questão de jogos mesmo, né? O primeiro foi jogar damas, e esse Samuel, né, foi o pesquisador que fez, ele propôs o nome Machine Learning, inclusive. Ele fez a essência do programa dele era, ele botava para jogar contra ele mesmo ou contra adversários, e ele ia vendo o resultado das jogadas, se trazia vitória ou não, e ia ajustando pesos para aquelas jogadas, como se fosse algo desse tipo. É um tipo de aprendizado por reforço que ele ia fazendo. E ele conseguiu provar, então, que os computadores, eles conseguiriam aprender, né? Eles estavam aprendendo ali a jogar damas. Aprendeu melhor que o criador, né? Não deveria também ser o mestre desse jogo. Teve também muito sucesso nesses micromundos, que se chamam probleminhas, por exemplo, esse aqui é o probleminha clássico que aparece naqueles testes de psicologia, né? Uns testes de QI também, que são os de analogia. Esse pesquisador aqui, ele colocava os alunos dele de doutorado para resolver um fez um sistema para esse aqui, outro é para resolver problemas de álgebra, outro cálculo integral. Mas o fato é que o pessoal ousou aí e achou que dali, por exemplo, há 10 anos, dos 52, né, em 62, teria alguém um programa de computador que ganharia xadrez, né, ganharia de campeões. Mas isso demorou bem mais, né, foi no final da década de 90. Foi um supercomputador. E os primeiros sucessos eram em problemas simples, de pequena escala, como aquela época. Oi? Principalmente russo, inglês, né? E as traduções que eles obtinham naquela época, com o que eles tinham de teoria, de tecnologia, de capacidade computacional, eram muito ruins, né? Então, tem ali, estavam falando, o espírito está disposto, mas a carne é fraca, estava traduzir como a vodka é boa, mas a carne é podre. Então, qual era a dificuldade, né? Eles tinham programas, eles pensavam muito de forma generalista. Programa fazer, General Problem Solver. Mas tinham pouco ou nenhum conhecimento do assunto que tratavam. E aí conseguia ter sucesso em algumas coisas simples. Existe esse programa Elisa, até se vocês procurarem na internet, tem site com o Elisa. Elisa é um programinha simplesinho que ele tenta fazer terapia, né, para fazer terapia, imitar um psicólogo, fazendo essa terapia rogeriana, que é uma terapia que ele fica perguntando coisas para a pessoa, né, que está ali interagindo. Naquela época tinha gente que achou que era uma pessoa de verdade, mas vocês podem depois procurar esse Elisa na internet, tem, e interagir com ele para vocês verem que é muito fácil quebrar lá a lógica dele, que é só uma substituição, reconhecimento de padrões simplesinhos e substituições. Outra dificuldade é que o pessoal não existia ainda a ciência da computação desenvolvida como a teoria, né, como tem hoje em dia, e muitos problemas, eles não são muito não são tratáveis, né, ou escalam explodem muito rapidamente o número de combinações, e o pessoal não tinha preocupação com isso, então eles usavam só esse problema simplesinho, né, não se levava a complexidade de algoritmos em consideração. E aí, então, o pessoal pensou assim, então, essa questão de tentar fazer um resolvedor geral de problemas não é muito legal. Vamos tentar fazer sistemas que são especializados em algo. Aí surgiram esses sistemas especialistas ou baseados em conhecimento. Um dos primeiros foi esse MySim, de 72, que era para diagnosticar meningite e outras infecções ali e prescrever tratamento. Qual que é o problema desse tipo de sistema? Normalmente envolvia o programador, né, que até tinha o nome de engenheiro de conhecimento. Ele tinha que entrevistar lá os médicos, extrair o conhecimento deles e traduzir em regras. Ele teve um acerto bom lá, reportado naquela época, tinha uma boa interface com o usuário, mas ainda assim é um sistema relativamente simples. Aqui tem um exemplo de regra dele. Testa várias coisas aqui para
dizer qual que é o tipo de bactéria, infecção bacteriana. Mas o fato é que esses sistemas especialistas começaram a migrar para a indústria. Então, teve lá, por exemplo, a SADEC aí configurava pedidos de computadores com sistema especialista, economizou dinheiro. A DuPont também. Teve até um sistema especialista que descobriu lá um depósito de molibdênio, tipo de alguma pedra aí, que eu não sei qual é, que foi comprovado, ela falou, aqui deve ter, e o pessoal foi lá e tinha, de fato. E mais recentemente, né, a partir da década de 80, aí já começou 90, começou a mais explorar como formalizar melhor a inteligência artificial, usar teorias existentes como base probabilística, estatística, da própria teoria da computação, menos tentativa e erro, e adoção de métodos científicos. Hoje em dia, a gente tem o que a gente vê aí, que é a explosão dos dados, né? Tudo gera dados, genoma, blogs, redes, notícias. Esse seminário, né, vai gerar um vídeo. Então, tem gente, inclusive, eu acho que é o Norvig, ele argumenta, tem um livro muito famoso aí, que acha que é possível você extrair conhecimento relevante somente fornecendo uma grande massa de dados com técnicas relativamente simples, baseado só no fato que você tem muitos dados disponíveis. E aí se fala para se preocupar mais com os dados. Eu diria que se preocupar bastante mais com os dados é algo bem positivo, mas não é sempre mais melhor. É preocupar em ter dados de qualidade. É isso que eu vejo que é um grande gargalo. Não adianta você ter um monte de dados, garbage in, garbage out, aqui, se você tiver coisas ruins, né? Aqui eu coloquei o exemplo de um sistema que estava sendo desenvolvido com o Never Ending Language Learner, pela MIT, se não me engano, ou o Carnegie Mellon. Que eles pegavam uma ontologia e aí ele jogou o computador para ficar buscando coisas na internet e refinando essa ontologia para descrever o mundo, mas descrever coisas assim banais do mundo, né? Sei lá, que para eu sair de um lugar eu tenho que abrir a porta, coisas bem assim, senso comum ele extraía também, e não sei se ainda está funcionando, mas é um projeto que existia aí. Aí o que eu ia falar, eu vou parar por aqui, agora o VR vai assumir, certo, Felipe? Eu passo para você, tá, Felipe? Como é que você faz? Você fala para mim, né? Pode interromper a apresentação? Você não vai fazer pela apresentação? Eu vou fazer, mas eu assumo que você vai... entendi. Beleza, vou interromper. Vamos lá. Você viu que engenheiro de computação é maior facilidade. Joga a bola para o outro, passa daqui para lá. Mas, enfim. Obrigado, Ana. Então, vou retomar de onde a Ana parou, com toda essa contextualização que foi dada. Eu trouxe aqui um pouquinho, conectando com o que já foi falado, uma coisa que eu comecei a pensar, na verdade, lá no Engineering Education for the Future, né, o EEF, que aconteceu aqui no ITA, e aí eu me preocupei, tá bom, mas temos todo esse contexto do IA, a professora Ana e eu somos lá da mesma casa, né, nós dois lá da USP, do ICMC, tivemos uma formação em ciências de computação, e agora, né, agora eu estou no ITA, como que fica toda aquele aprendizado que a gente teve em inteligência artificial, em computação, e a gente agora transmite isso para os engenheiros, né, e dos mais variados tipos de engenheiros, né, e até no ITA agora até os que vão trabalhar no banco, né, então como que a gente coloca todas essas coisas, e como é que a gente ensina, e como que a gente direciona os engenheiros para utilizar a inteligência artificial. E já vou deixar o disclaimer aqui que IA é um termo muito amplo, né, então eu vou falar de maneira geral, vai acabar caindo em áreas que
as respostas devem ser as mesmas para outras áreas, mas eu vou tentar focar aqui na parte de IA, tá bom? Então, primeiro, né, contando um pouco da minha história, pensando nisso aqui, eu fui lá, o que está na lei? Eu não sou engenheiro, o que está na lei, né, o que é a profissão de engenheiro? Então, eu descobri que existe uma lei no Brasil, né, a 5.194, que fala lá o que é ser um engenheiro. Então, tem lá toda uma listagem de tipos de empreendimentos, né, que um engenheiro atua, né, edificação, serviço, desenvolvimento industrial, mas eu não foquei nessa parte, eu foquei, né, na parte da lei que fala ali de que são realizações de interesse social e humano. E achei isso bem bacana, né? E aí aprofundei um pouquinho mais e encontrei, né, do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, uma explicação que eu achei um pouco mais profunda em termos de ponto de partida para pensar nessa parte do que um engenheiro deve usar e o que um engenheiro deve aprender, o que um engenheiro deve utilizar de ferramental. E aí eu achei muito legal essa definição que diz que os engenheiros devem aplicar os princípios da ciência e da matemática, que é a minha formação, para desenvolver, e aí vem lá, né, soluções econômicas para problemas técnicos, uma versão genérica do que está na lei brasileira, né? E aí tem um outro termo interessante que aparece lá, que o engenheiro, né, o trabalho do engenheiro é a conexão entre a descoberta científica e tudo isso aí que a Ana falou, todo esse levantamento da ciência que está nascendo da inteligência artificial, para aplicações comerciais. Então, eu fiquei pensando, o que um engenheiro deve saber, né? O que ele deve conhecer? Então, minha conclusão é que ele deve resolver problemas, ele deve saber aquilo que é necessário para resolver os problemas da sociedade, tá bom? E aí eu me perguntei, IA é uma ferramenta necessária para os engenheiros resolver os problemas atuais? E aí eu explorei um pouquinho, né, essa área. E lá em 88, teve um artigo que ficou bastante famoso, que é esse aí, né? Ele é bem antigo, né? E diz assim: por que os engenheiros não deveriam usar inteligência artificial? No final da apresentação tem um link para quem quiser ler depois. E aí que eu separei os 4 principais pontos que esse autor dizia o porquê que os engenheiros não deveriam usar inteligência artificial. Aí ele comentava lá no artigo que a terminologia, né, nas discussões de IA era pobre, que muitas tecnologias geravam produtos que não eram confiáveis, que muito do que era dito, né, no ramo da IA era exagerado, e que era uma ciência filosófica, e não uma ciência, uma pesquisa fundamental, né, na prática, né? Era fundamentalmente filosófica e não fundamentalmente prática. E aí, né, será que a realidade atual é diferente? Será que, se a gente olhar lá para 1988, né, que ele dizia lá, questões filosóficas, problemas simples e baixo poder computacional, é diferente hoje? Né? Será que hoje a gente não está mais preocupado em questões práticas, problemas mais complexos, e a gente tem disponível poder computacional suficiente? Então, atacando cada uma dessas argumentações, né, começando pela primeira, terminologia e discussões são pobres. E aí eu levantei um dado aqui, do número de crescimento de publicações científicas no Scopus, né, indexadas lá no Scopus, de todas as áreas, né, que é essa linha amarela aqui, né, e o quanto que cresceu desde 1996. Então, cresceu aí em torno de quase 3 vezes o número de papers desde 2000, aqui eu consegui só até 2017, não consegui um mais atualizado. E aí eu olhei ciência da computação. Ciência da computação cresceu aí quase 7 vezes, né, nesses anos. E olha os artigos em inteligência artificial, né, quase 9 vezes. Então, a primeira resposta que eu dou, veja, eu estou respondendo um negócio lá de trás que muitos outros responderam também, é que a terminologia, as discussões não são pobres. Se elas foram um dia, com certeza não são mais. Então, todo o estudo, né, que vem sendo desenvolvido na academia, ele não tem sido em vão. Então, essa afirmação, ela já não
funciona mais atualmente. Depois que as técnicas não são confiáveis, né? E aí a gente tem aí o prêmio Turing, que foi recebido, né, por esses 3 caras aí, o Benjamin, Hilton e LeCun, sobre os avanços da inteligência artificial. E aí eles atuaram no campo hoje conhecido, né, isso foi em 2018, que é o Deep Learning, né? Então, Sim, parece que deu um probleminha. É, Deu uma travadazinha lá no Felipe. eu vou escrever aqui para ele, para ver o que pode ser. Uhum. Você vê que nem com o pessoal da engenharia de computação, eu acho que precisa mais também o pessoal de transmissão, de sinais, transmissão da informação. Eu acho que ele está na casa dele, porque se fosse lá no ITA já é previsível. Lá no ITA cai todo dia. O sinal da internet não é tão estável nesse nosso país, né? Ele ainda está... Imagina chegando 5G e a gente ainda batendo cabeça com outros problemas, né? Mas é isso, ele vai ligar e desligar, que é a grande solução. Ah, sim. Do o grande Windows. aprendizado. Eu fiquei lá 5 anos na faculdade para aprender que Liga, desliga. desligar e ligar é a melhor coisa que Liga você e faz em desliga é computação. uma grande solução para recomeçar, né? Espero que ele volte daqui a pouco, ele consiga estabelecer o contato. Nós estamos aqui estamos então nos eu vendo. apresento o resto para ele. Nós estamos aqui nos vendo todos aqui, uma boa parte. Nós temos 19 pessoas, 20 pessoas com o Felipe participando. E então vamos aguardar um pouco. Quando estava pegando no tranco a apresentação dele, ele caiu. Mas é isso, essa falha cabe aos engenheiros eletrônicos resolver. De telecomunicação e outras disciplinas relacionadas com o nosso sistema de transmissão da informação, né, nesse enorme país nosso. Eu achei que ia cair aqui em casa, caiu a dele, que eu tenho 2 filhos, né? E meus filhos ficam na internet o tempo todo. Daí eu falei, isso aqui não vai prestar. A concorrência da banda aqui está grande. Esse é o problema do professor universitário, que não ganha o suficiente para ter uma ótima rede. Só porque elogiou, né? Eu falei, Felipe, eu achei que ia acontecer aqui em casa, que aqui tem as crianças assistindo toda hora. Estão lá no YouTube, lá, mas... Muito bem, Felipe, vamos lá. De novo, sobe a sua apresentação, né? Pode ser, Felipe? Perdão? Está escutando? Pode subir? Você foi interrompido quando você estava com 3, o Benglo, o Hilton e o LeCun. Você estava falando deles. Então, vamos lá. Meu computador simplesmente desistiu aqui, mas estamos de volta. Isso, beleza. Então, eu estava falando sobre a confiança, né? Então, o maior prêmio que um cientista da computação pode receber, né, que seria o nosso Nobel, é esse prêmio Turing. Então, e é uma técnica de inteligência artificial que recebeu. Então, eu poderia levantar aqui vários exemplos também, mostrando que essas técnicas são confiáveis e elas têm bastante teoria por trás para você entender e confiar de maneira correta nelas. Sobre alegações exageradas, né? Antes desse feito em 2017, que foi uma inteligência artificial do Google, né, chamada AlphaGo, que jogava um jogo chamado Go, era dito, né, que os computadores demorariam ainda dezenas de anos até que eles conseguissem vencer um humano nesse jogo, né? E o xadrez já tinha passado há muito tempo, né?
A máquina já era muito melhor que os humanos há muito tempo. Mas esse jogo é um jogo particularmente difícil do aspecto computacional, e em 2017 aí ele venceu o melhor jogador de Go do mundo, e foi uma inteligência artificial. Então as alegações ali não eram tão exageradas no começo, destacando o que a professora Ana falou, que as IAs que eram generalistas, de fato, elas não foram para frente. Mas aquelas alegações de IAs aplicadas em tarefas específicas, aquelas alegações não eram exageradas lá atrás. Sobre o fato de ser filosófico e não prático, esse aqui dá para a gente levantar bastante aplicações no mundo real e que estão crescendo muito. Então, por exemplo, esse aqui foi levantado pela Forbes, me esqueci o ano agora, mas é bastante recente, talvez até desse ano, né, de que 22% das empresas de marketing utilizam IA e mais 57%, além dessas 22, pretendem usar IA dentro de 2 anos. Então, algumas áreas, já em sua totalidade, utilizam o IA como dia a dia, né, daquela área de aplicação. Ou, por exemplo, na área da saúde, né, a robotização, né, a inteligência artificial aplicada na saúde, ela gera aí um aumento de 30% de produtividade e resultados, que é esse aqui levantado pela Forbes também toda a questão econômica. Vai ter depois lá os links para quem quiser procurar. Então, não dá para dizer que é filosófico mais. Tá, mas aquele era o cenário, né, de 88, e não dá para a gente simplesmente rebater o que está lá e não olhar também o cenário atual e ver os questionamentos que hoje nós temos, né? Então, será que ainda existem riscos hoje de utilizar inteligência artificial? Será que os engenheiros devem usar ou não inteligência artificial? Então, tem esse artigo aqui que eu achei o mais interessante, né? Ele já está um pouco antigo, já completou 5 anos, mas ele leva lá de 2017 que fala aí qual é o real risco, né? Quais são os reais riscos do uso da inteligência artificial. E ele traz ali alguns pontos, né? E eu não vou pontuar, porque na verdade são bem mais pontos, mas eu gostaria de trazer aqui algumas coisas para a gente pensar. Então, por que as pessoas, né, continuam céticas em relação à IA, principalmente aqueles que não têm uma formação na área de inteligência artificial? E principalmente esse artigo aqui, ele comenta, né, sobre que a IA pode falhar, que ela não é 100%, não tem 100% de chance dela acertar, que a gente não conhece o que ela está saindo, né? Mas esse não é um problema específico da inteligência artificial, tá bom? Esse é um problema com qualquer ciência, né? Toda ciência contém falhas, né? Isso não é uma desculpa para descartá-la. Então, vamos falar de medicina. A gente não sabe quase nada do porquê alguns fármacos funcionam, e nem por isso a gente deixa de utilizá-los quando a gente vê que ele é útil para tratar uma determinada doença, ou gerar algum efeito no nosso corpo, né, específico. Então, a gente não precisa conhecer a fundo, a gente não precisa conhecer todos os detalhes, ou ter 100% de acurácia, para que a gente utilize uma ciência. Então, esse ceticismo em relação à IA, eu acho que é um ceticismo injusto, tá bom? Na verdade, eu diria que o maior problema, e que as pessoas dificilmente conseguem identificar, é o fator humano no uso da inteligência artificial. Então, primeiro, as pessoas se empolgam e se precipitam. A gente vê o artigo lá, ou a gente teve a Ana não comentou muito, né, mas ela sempre comenta nas disciplinas aqui também, sobre a era negra, né, das redes neurais. Todo mundo achou que aquilo seria a salvação, e de repente um pesquisador comenta uma falha daquela técnica específica, e todas as agências de fomento no mundo param de investir dinheiro numa coisa que depois virou a maior de todas, né, que foi o Deep Learning. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa precipitação e essa empolgação exagerada
de simplesmente achar que aquilo vai resolver todos os nossos problemas. E também a gente tem que lembrar que pessoas cometem erros. Então, até as técnicas mais consolidadas da física, da química, da medicina, e até o que a gente chama de engenharia também, a gente sabe que aquelas teorias, elas não são modelos, eles não são 100%. E às vezes as pessoas, mesmo conhecendo aquela teoria, mesmo sendo uma teoria mais madura que IA, elas ainda assim cometem erros e aviões caem, casas caem. Então a gente tem que ter isso em mente e não jogar a culpa na IA. Outro ponto muito importante que as pessoas às vezes têm dificuldade de identificar, né, é que a IA, ela não serve nem para definir o problema, nem interpretar os resultados. Então, a IA, ela não substitui o homem, porque ela por si só, ela não vai resolver o problema. Você tem que definir o seu problema, ela atua como ferramenta para resolver aquele problema, e ainda assim você precisa de um ser humano para interpretar os resultados, para saber se aquilo deu certo ou não deu certo, ou como eu utilizo aquela resposta, tá? E aí eu deixei uma frase aqui, é até minha, né? Atualmente, né, com essa facilidade do uso de ferramentas de IA, nunca foi tão fácil construir soluções sem sentido para o problema errado. Então, hoje em dia, vocês encontram aí, passando pela mídia, pessoas usando, empresas usando diversas ferramentas, né? O Keras, PyTorch, Sklearn, não sei o quê, TensorFlow, o Google anuncia aí depois o Facebook vai lá e anuncia um framework melhor ainda. Hoje é muito fácil utilizar a inteligência artificial. Então tem muitos softwares que facilitam o uso, mas não é porque você tem acesso ao software que você sabe usar bem aquele software. Então tem que lembrar de não tentar resolver o problema errado, e se resolver o problema certo, também tem que saber interpretar os resultados. Então, alguns pontos aqui importantes para se considerar, né? Não é porque você pode utilizar que você deve, não é porque resolve o problema que é a melhor solução, melhor não usar do que usar sem saber utilizar, tá bom? Mas isso vale, aqui a parte genérica, né? Mas às vezes a gente acha que a IA está acima disso e não está. Assim como qualquer outra ferramenta, assim como qualquer outro campo do conhecimento, você primeiro precisa entender muito bem para depois utilizar. Então, voltando à questão original, engenheiros devem utilizar IA, né? E aí eu coloquei esse relacionamento aqui, né? Então, engenheiros, eles resolvem problemas. Sistemas de IA também resolvem problemas, pelas definições que a gente viu. A questão é, como que deve ser o relacionamento entre engenheiros e inteligência artificial, né? Qual que tem que ser esse tipo de relacionamento? Então, eu digo que engenheiros não devem depender dos sistemas de IA, mas sim eles devem dominar os sistemas de inteligência artificial, conhecer e aplicar de maneira consciente das limitações, consciente das implicações, consciente até de questões éticas, que não dá tempo da gente falar aqui, tá bom? Então, para finalizar, IA é um termo muito abrangente, a gente comentou aqui genericamente um monte de coisa, daria para a gente especializar em cada um dos pontos, nem toda técnica é apropriada para uma determinada aplicação, mas a gente sabe que os problemas continuam a crescer em complexidade. Então, eu afirmo com certa convicção, né, que a necessidade de IA cresce conjuntamente. Então, a gente vive num mundo cada vez mais complicado e a gente precisa de cada vez ferramentas mais robustas, e IA entra aí nesse ferramental que é capaz de lidar com esses problemas. Porém, IA não é, e na minha opinião, e aí talvez o Mark Zuckerberg, né, discorde de mim, né, ela não é uma ferramenta completamente autônoma. E para mim ela nunca vai ser, tá bom? Ainda assim, como qualquer outra ciência, a gente sempre vai precisar do especialista que modela o problema a ser resolvido e o especialista que interpreta o resultado. A diferença é que a IA é capaz de tratar quantidades absurdas de dados, fazer a parte braçal para a gente em tempo muito melhor do que a gente conseguiria, né? Mas ainda assim você ainda tem que direcioná-la para o problema certo e depois tem que saber utilizar aquela resposta para algo útil, né? E aí a minha
indicação para quem quer, né, ir nessa direção, né, e eu sempre falo isso para os alunos, é dedicar-se a aprender profundamente as técnicas do seu domínio. Não ser um especialista de IA, mas assim como um engenheiro civil tem que ter um conhecimento profundo dos materiais ali que ele vai utilizar, um engenheiro aeronáutico tem que ter um conhecimento profundo de como é a aerodinâmica e tudo mais, eu digo que um engenheiro que vai utilizar IA naquele subconjunto de técnicas, naquela aplicação específica, que se aprofunde, conheça as limitações, entenda a ciência, e que aí, com certeza, ele vai fazer bom uso, e com certeza isso vai gerar impactos aí na solução dos problemas da sociedade. Então, tem aqui as referências, depois eu acho que a gente entrega os slides para vocês, Isso. e é isso. Muito bem. Obrigado, professor Felipe, professora Ana Carolina Lorena. A gente vai estar voltando ao procedimento. Quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mãozinha eletrônica, né? E eu vou começar a perguntar uma coisa assim bem recente, né? Nós estamos indo para a automação, por exemplo, dos veículos autônomos, né? Nós estamos vendo isso, a pesquisa nesse campo avançar rapidamente, e você tem várias questões colocadas, né, com esse processo, né? Os carros, os testes que são feitos, você tem uma série de sensores que analisam, que são informações de entrada, e o sistema digital, movido por um software de inteligência artificial, vai fazer o ajuste para dirigir o carro, evitar batidas, né? Evitar, controlar a velocidade, trabalhar com situações inesperadas, como uma criança atravessar a rua, né? Eu queria saber de vocês como vocês veem o avanço da técnica atual e o quanto vocês acreditam que os carros realmente serão autônomos no futuro. Quem pode me responder? Ladies first ou o Felipe fala? Começa aí, Felipe. Começa aí, Pode ser. Felipe. Olha, eu sou, vocês devem ter percebido ali, né? Eu acho que o termo autônomo, ele é um termo complicado, porque às vezes a pessoa utiliza de uma maneira, e aí quem está ouvindo entende de outra. Quando a gente diz que um carro autônomo, né, ele pode ser autônomo em vários níveis. Ele pode ser autônomo, ele pode se mandar ele de um ponto até outro, né? E aí ele simplesmente vai lá, calcula a rota e ele sai andando, né? Ele pode ser autônomo no sentido de que ele toma a decisão de onde ele vai ir. Então você pode ter lá um carro que anda, que é autônomo, entrega pizza, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem uns na China que eles estão testando agora, e ele decide a melhor rota e tudo mais. Do ponto de vista de IA, né, como especialista de IA, você pega esse problema e você quebra ele em diversos subproblemas, com diferentes níveis de complexidade, diferentes técnicas que você utiliza nesse sentido. Vamos pensar assim, para você, Paulo, você acha que um metrô, né, que faz aquela linha bastante simples, ele é autônomo? Tem vários metrôs aí ao longo do mundo que ele não tem um condutor, né, ele tem só uma central de controle. Ele é autônomo? Ele tem um itinerário e ele vai para onde que ele quer ir? Ele deve ter problemas, né? Porque tem situações lá que, se alguém ficar preso numa porta, a porta não fecha, ou
Ele tem um conjunto de regras lá, né, que ele acaba obedecendo, certo? Mas ele tem uma certa autonomia. Sim. Eu diria que, por mais que a gente tente empurrar mais do que isso, do ponto de vista social, a gente não avança mais do que isso. Porque, mas é minha visão, tá? Na minha visão, assim, sempre que você está resolvendo um problema social, da sociedade, você vai envolver pessoas. Você vai envolver pessoas, sempre vai ter pessoas no loop. Então, eu acredito que, assim, a tecnologia, em pouco tempo, vai continuar crescendo exponencialmente, e a gente vai ter carros com capacidades absurdas, né, de autonomia. Mas a utilidade, funcionalidade do carro, ela sempre vai ter um humano no loop. Então, aquele negócio de filme, um monte de carro, você só monta no carro e os carros ficam andando, isso não vai acontecer. Na melhor das hipóteses, vai ter uma central de controle, né? Então, assim, uma pessoa não consegue dirigir mais de um carro, mas, na minha opinião, é até contraproducente, né, você tirar totalmente o humano desse loop. Tá. Antes de passar para o próximo colega, eu queria levantar a questão ética, né? Hoje os carros, as companhias estão com um problema de decisão, porque depende de uma decisão de programação. Numa situação de que um desastre é possível, né? Você tem a decisão, você permite que as pessoas que estão dentro do carro morram, né? Tem o risco de morte, ou você mata as outras pessoas que estão, vamos dizer assim, atropela o outro como uma decisão. Como lidar com essa questão ética que está sendo, parece, a gente vê nos jornais, né, as decisões dos carros. A Toyota tem uma posição e outras companhias têm outra. Como é que vocês veem isso? Eu posso, então. Eu acho que isso aí, muitas vezes, depende do que a sociedade que está desenvolvendo aquilo, as pessoas que estão desenvolvendo, consideram moralmente menos pior, de repente, né? Então, mas é uma decisão que normalmente vai ser programada também. Então, não sei, a Toyota, lá, uma empresa japonesa, pode ser que para ele, por exemplo, se você tiver que escolher entre atropelar uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, pela sociedade deles, pode ser que uma das opções seja menos pior, entende? Então, eu acredito que aí vai ter que entrar o julgamento humano do que é socialmente menos prejudicial para ele, né? Eu acredito que seja isso. Uma coisa, você estava falando de carro autônomo, hoje mesmo eu vi, porque aquele Tesla, né? O Tesla tem um monte por aí, lá nos Estados Unidos, né? Aí tinha uma carroça andando na frente dele, e eles estavam mostrando justamente que o sistema de visão computacional, porque uma coisa que o Felipe falou, que eu ia falar também, é que nunca é um software de IA, é um monte de software de IA que tem lá, né? Que se comunicam. O subsistema que é de visão computacional não conseguia decidir se aquilo era um carro, um caminhão, um carro com uma pessoa logo atrás, porque era uma carroça com uma pessoa em cima, né? Então, sempre tem esses causos engraçados, assim, que acontecem com esses sistemas, né? Então, esses desenvolvimentos, né? Obrigado, então, professora, obrigado, Felipe. Vou passar, então, para o Flamínio para fazer a primeira pergunta da plateia. Boa noite a todos, grato pela interessante apresentação. A pergunta é a seguinte: há mais de uns 10 anos, um professor do ITA fez uma palestra sobre um sistema que era baseado em IA, que ele tinha como propósito substituir um médico, né, pelo menos numa etapa inicial, nessa tarefa de, a partir de perguntas e respostas junto a um paciente, pré-diagnosticar enfermidades. Em particular, fazer uma triagem inicial e depois encaminhar ao médico humano já com uma sugestão de pré-diagnóstico. Sabem se essa ideia decolou? Algum de vocês já trabalhou com isso? Durante toda a pandemia, mesmo com os médicos muito sobrecarregados, eu não ouvi nenhum comentário a respeito. Obrigado, boa noite. Quem quer responder? É especialista. Tem um sou projeto nessa área. Não,
essa área de medicina, ela despertou interesse da área de IA, né? A interação com saúde e a saúde, ela é antiga já, né? Mas, de fato, de sistema de estar em operação, o que eu vejo por exemplo, uma que o pessoal fala que é muito promissor, é a questão, é a mesma coisa quando você está navegando, por exemplo, pela internet, né? Tem uma quantidade absurda de informações. Então, os sistemas de IA, de certa forma, estão filtrando para você e trazendo aquilo que pode te interessar mais, né? Que é polêmico também, né? Porque pode também te direcionar para alguma coisa, né? Mas a ideia seria, por exemplo, radiologista, diz que eles têm que ficar olhando aquelas radiografias lá o dia inteiro, um monte, né, um monte seguido, e não tem muito profissional. Aí, no caso, o sistema de IA poderia dar uma filtrada né, dos casos mais críticos, que, de fato, ele tem que intervir. E os casos que são realmente mais fáceis, assim, né, e que ele tem maior confiança ele não teria, ele poderia filtrar e aí o radiologista não precisaria ver, mas mesmo assim é meio polêmico, mesmo assim é mais comum a gente ouvir falar de ser um sistema de suporte à decisão e trabalhar um pouco em conjunto, porque muitas vezes, veja bem, mesmo esse exemplo de radiologia, muitas vezes você tem que passar um exame lá, a imagem, para mais de um médico, né? E se já está faltando um médico, imagina você ter que passar para mais. Aí o pessoal fala, então passa para o médico, passa para um sistema de IA, por exemplo, né, para ele. E ver se os dois concordam. Se não concordar, daí passa para um outro médico. Então tem essas alternativas, mas de fato eu não tenho visto a operação prática de tudo isso ainda muito crescente. Talvez a IBM e a Microsoft costumam colocar várias soluções aí para a saúde, né? O Watson, ele tá... vendem, né? Eles estão vendendo, né? O Watson está trabalhando no John Hopkins, né? É verdade. Sendo utilizado no hospital, né? No John Hopkins. Isso. A IBM tem uma solução. Ok. Obrigado. Vou passar agora para o Ricardo Pinheiro fazer a sua pergunta. Bom, eu estou acompanhando desde o início aí a apresentação, gostando muito, e comecei a juntar com algumas coisas que andei estudando mais recentemente, internet das coisas, Big Data, etc., e automação, né, em geral. Mas a automação, por tudo que vi, nós estamos ainda no limiar, né? Nós estamos automatizando 2%, 3% do universo da automação, e só com o crescimento aí do Big Data, internet confiável, etc., vai resolver. Mas quando eu junto essas duas coisas, eu tentei fazer uma separação. O que nós estamos falando de automação e o que nós estamos falando de inteligência? O que é só automação? Porque se for só automação, é medir, comparar com alguma coisa, estabelecer uma regra, etc. Isso é automação. Então, nós vamos crescer muito em automação, vamos fazer coisas que nós queremos que faça à distância, por meios muito mais rápidos. Mas a inteligência artificial, lógico que ele está mais no campo da decisão, né? Então, onde é que eu separo as duas coisas? Porque nós estamos falando de 5G, etc., e mistura tudo, carro autônomo, etc., mas a inteligência artificial, onde é que eu separo a automação da inteligência artificial? Só para simplificar, um engenheiro não falar muita bobagem a respeito. Obrigado. Vou pegar essa, então. Na verdade, é difícil de separar, na minha opinião, tá? Então, tem até um programa de pós-graduação em pesquisa operacional, né, que a professora Anne e eu atuamos. A gente não consegue achar a diferença nem de gestão e ciência de dados, quem dirá, assim, mais nesse nível. Então, a divisão, ela não é muito clara. Eu acho que hoje, a IA que está em alta é o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é uma subparte dela, tá bom? Que está focada ali em obter conhecimento de forma automática a partir de dados.
Então, eu acho que onde que a IA onde ela mais se distingue e onde os limiares são mais fáceis de serem vistos, é quando você tem, na automação tradicional, você impõe o conhecimento no sistema, enquanto na inteligência artificial ou aprendizado de máquina, né, nessa sub-área, você não sabe ensinar para a máquina o que ela precisa fazer, você dá exemplos. Então, por exemplo, uma coisa é você programar um código que distingue foto de gato e foto de cachorro. Outra coisa é você chegar para a máquina, ó, essas 1000 imagens são gatos, essas 1000 imagens são cachorros. Se vira aí e aprende a diferença. Então, nessa região é onde há a maior diferença. Agora, a IA clássica, onde o conhecimento humano também é embutido, a diferença é muito sutil e é mais, na minha opinião, uma diferença histórica, de onde as técnicas nasceram e não em si um conceitual, né? Continua sendo matemática do mesmo jeito. Não sei se eu fui claro. Que eu vou passar, pode ser? Perfeito. Posso rodar a roda? O Armando agora está com a palavra para fazer pergunta. Armando Araújo. Obrigado. Obrigado, professora e professor, pela excelente palestra. A gente aprendeu bastante. Eu sou engenheiro e sobre o que foi falado do uso de IA na engenharia, eu queria fazer algumas considerações e ver se vocês estão de acordo ou não. Eu acho, como parece que o doutor Felipe falou, em algumas áreas, eu vejo, pelo menos no nível atual, possibilidade realmente de uso. Mas acho que ainda está, tanto na engenharia como talvez até na medicina, algumas áreas, o ser humano ainda, não que em termos de custo seja a melhor solução, mas em termos de ter o feeling para a solução mais apropriada, né? Por exemplo, hoje em dia tem programa de computador para fazer um bocado de cálculos na minha área, eu sou engenheiro elétrico, né? Agora, você conhecendo, eu tinha um professor da faculdade que dizia que engenharia é física mais bom senso. Então, se você conhece, aliás, a gente até sacaneava ele dizendo que então física era engenharia menos bom senso. Você tendo um bom conhecimento do fenômeno físico, você pode imaginar a solução, às vezes, sem fazer cálculos. Então, hoje em dia, com essa inundação de programas de computador, o que o pessoal faz é rodar 500 vezes o programa para chegar à solução, que às vezes não é a melhor solução, né? Essa é a primeira observação. Segundo, se falou aí, eu acho que o Paulo levantou, sobre o problema de carros autônomos. Eu só queria ver, eu moro nos Estados Unidos, aqui já existem companhias de transporte de carga, no Texas, fazendo várias linhas de transporte totalmente sem motorista, com caminhões carregando as cargas sem motoristas. E aquela companhia de pizza aí, a Dominó, também em algumas cidades já faz a entrega por carros sem motoristas, né? E agora a Amazon está querendo fazer isso com drones, né? Então, quer dizer, essa área eu acho que é uma área que realmente vai ter bastante, vamos dizer, aplicação. Agora, na engenharia, eu acho que ainda... Eu vou morrer mais antes disso, porque eu já estou com 80, mas acho que... E também já estou aposentado, então eu perderia meu emprego. Mas acho que ainda sou a favor de que o conhecimento físico é fundamental. Obrigado. Quem quer comentar, responder? Posso comentar brevemente. Teve uma coisa que o Felipe falou que eu acho que foi bastante feliz, né? Atualmente, a gente está vendo de novo o entusiasmo com a IA, né? Quem é da área de inteligência artificial, historicamente, a gente viu entusiasmos, queda. É uma história muito não linear, assim, né? E quando está nessa época de entusiasmo, o povo acha que serve para tudo, né? Serve para tudo. Você até consegue modelar para servir para aquilo, mas se algo muito mais simples já resolve, para que você vai partir para aquilo? Então, às vezes, a solução mais simples, que não precisa de nada daquela parafernália toda que você está colocando ali,
é a melhor para o seu problema e pronto. Entendeu? E é isso que a gente tem que ter em mente. A IA consegue resolver uns problemas muito interessantes, muito complexos aí, de relevância? Consegue, mas não vai resolver tudo, né? Não é isso. Ok. Professor Felipe, quer comentar? Eu quero comentar o segundo ponto. Só então falando que eu concordo com o primeiro. Eu acho que assim, uma boa heurística é, se você conhece o fenômeno físico, ou pelo menos estudou o fenômeno físico basicamente na sua graduação, não tem o porquê você tentar extrair mais alguma coisa de lá. Se está resolvendo, não tem o porquê. Sobre o carro autônomo, eu acho que um grande avanço é a visão computacional. Essa é uma área que de fato avançou muito. Capacidade de visão em certas tarefas até melhor que o ser humano, né, de detectar objetos ou de classificar imagens. Então, porém, os carros autônomos hoje são mais, na verdade, um conjunto de regrinhas de automação combinados com um sistema de visão computacional que, de fato, ali tem muito IA, do que, de fato, ter IA em tudo. Então, realmente é um problema que funciona bem. Se você tem algo que enxerga e você tem regrinhas simples, olha, anda na rua e não passa por cima de ninguém, qualquer coisa freia e fica parado. Mas, Então, Felipe, eu ia te perguntar o seguinte, eu vi um vídeo dessa companhia de trucks, de caminhões, o caminhão se desviando do tráfego para melhorar o tráfego e se desviando de acidentes, inclusive. Eu fiquei impressionado, quer dizer, eu dirigindo aquele caminhão, talvez não tivesse a habilidade que a máquina teve, mas não sei se isso é IA ou se é automatismo. Então, tem um pouco dos dois, tá? E aí o que eu diria, assim, cuidado que também tem muito marketing. Eu não sei esse caso em particular, tá? Mas quando você coloca em larga escala, esses problemas imprevisíveis, né? Mas o pessoal sabe fazer bastante marketing da coisa. Vou dar um exemplo. Felipe, Perdão, uma pergunta complementar. As centrais de acompanhamento, elas também interferem, auxiliam no processo, além do controle no próprio caminhão, no próprio truck? Não, eu acho que é mais monitoramento, só em caso de emergência mesmo. Ou pelo menos os sistemas que eu tive contato, né, é mais de monitoramento. Igual uma estação de trem, né, que tem o monitoramento, mas se está dentro da operação normal, tudo anda. As regras não são tão difíceis. É que o ser humano, não sei se vocês lembram ficou famoso um videozinho de um computador que fazia balizas perfeitas. Então, o ser humano tem uma dificuldade enorme de fazer baliza. Só que a equação para resolver a baliza é super simples. Você não precisa de IA para fazer uma baliza. É uma equação super simples e ele vai lá, calcula. Até tinha aqueles carros na época, né, que estacionavam sozinhos. Então, mesmo que pareça impressionante, se você olhar o fenômeno físico por trás, geralmente é um fenômeno muito simples, que dá para você resolver ele de maneira muito simples. Não que não tenham avanços assim que são sensacionais, né? Eu estou na área, eu ainda fico surpreendido em muita coisa. Ok, obrigado, professor. Passar para o Robson Pitelli, por favor, Robson. Oi, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá. É o seguinte, legal, estou gostando da palestra. Eu esperava uma questão um pouco mais técnica, vocês ficaram no geral, né? No entendimento conceitual, né? E eu tenho tentado acompanhar o assunto da IA, e eu queria perguntar para vocês uma coisa. Sobre os países, né? A aplicação da IA na sociedade está enfrentando, que me parece, gostaria de ouvir a opinião de vocês, a dificuldade da questão ética, muito mais do que a técnica, né? Já tem técnicas maravilhosas. E a hora que vier, então, a computação quântica, nossa senhora, nem pensar poder computacional. E a sociedade é como se fosse, sei lá, o advento do rádio, da luz elétrica, é uma coisa nova na sociedade, ninguém sabe como vai lidar com isso. E bloqueando muito porque o conceito da democracia, do politicamente correto, as soluções que a IA vai trazer para a sociedade, elas não estão encaixando com a diversidade humana e tudo mais. E o conceito de culpabilidade da justiça e tudo. O que me parece é que a China está correndo mais risco, ela já está regulando a IA e está aplicando na prática, correndo o risco de ter problemas na justiça, de matar gente, para desenvolver e sair na frente. Isso é verdade?
Quem quer responder? Felipe, fazer por alguns. favor. Eu não sou especialista nessa questão de ética, né? Mas eu estava estudando um pouquinho sobre data science, mas voltado aos dados. Sobre essa questão da China, né? Tem indícios, né, de que a China usa até não só regulamentado, não, né? Tem indícios ali que que toda a população chinesa ela é um campo de experimento, né? Para diversas coisas. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza, e é a área que tem mais avançado, tá bom? É a área em relação à privacidade. Porque hoje, de novo, a IA que se destaca hoje, né, é essa IA que é capaz de aprender dos dados coisas que o humano não sabe ainda, né, que é o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. Essa área, ela é a área que tem grande potencial em laboratório, a gente mostra várias coisas, os artigos são impressionantes, mas essas coisas não chegam na sociedade, porque bate na sociedade, ou cai no caso que a professora Ana falou, que não tem dados de qualidade, e aí não adianta nada, ou os dados são sensíveis. Essa área, hoje, a gente já tem um conjunto de técnica, é bem recente, que você consegue fazer inteligência artificial, né, treinamento de modelos de aprendizado de máquina, sem quebrar a privacidade dos dados. Então, tem federated learning, tem transformações homomórficas relacionadas ali aos dados e tudo mais. Então, esse é um caminho que eu, depois qualquer coisa, posso passar ponteiro, se vocês quiserem. Voltando à questão de lei e de quem é a culpa, eu sou cético que isso vai ser pacificado, e no final das contas, toda aplicação crítica vai ter que ter uma decisão humana, ou pelo menos um responsável humano, que é diferente de ter depois que o prédio foi construído, não tem um cara que vai continuar o resto da vida indo todo dia olhar lá. Tudo bem que depois vai ter fiscalização e tudo mais, mas vai ter aquele responsável que assinou e falou, não, esse trem não vai cair. Então, eu acho que na IA a gente vai seguir nesse caminho. Em algum momento, vai ter lá o responsável, não, vai funcionar desse jeito, eu estou assinando aqui que vai funcionar. De vez em quando vai ter uma fiscalização para ver se está funcionando como está, e aí a culpa é tradicional, né? O direito tradicional que a gente usa desde da Roma. Muito bem, obrigado. Sim. Eu queria complementar também, né, que a parte técnica é difícil a gente entrar porque a inteligência artificial é muito ampla. Então, a gente teria que escolher um sub-ramo. Mesmo assim, a gente dá disciplina só de aprendizado de máquina, a gente dá disciplina só. Então, por exemplo, eu peguei aqui a referência lá, o Russell e Norvig, né, que eu falei, tem 1.115 páginas o livro e é tamanho A4, entendeu? E ele é bem raso, ele é abrangente e raso. Então, assim, é uma área que tem muita coisa. Eu não conheço tudo que tem inteligência artificial, eu estou há 20 anos trabalhando com isso. Então, realmente, a gente acaba não falando muito da parte técnica, mas essa parte de ética e filosófica, todos esses livros também discutem, né, e abordam, mas ainda de forma rasa, que nem o Felipe falou. Ok. Sim. Pode. É legal que o Felipe falou, que o acesso à proteção dos dados, realmente os dados estão protegidos, mas parece que eles querem abrir, não os dados, eles querem abrir o aprendizado que o dado permite. Você não tem acesso ao dado, mas você tem acesso ao aprendizado que aquele dado pode dar. E isso é público, né? Entende? Isso, no ponto de vista técnico, é o que a gente chama de federated learning. O aprendizado fica restrito aos dados, depois é compartilhado só o conhecimento e não os dados em si. Bom, isso é possível. Sim, tem pesquisa nisso hoje em dia. Tem pesquisa nisso. Ainda é imaturo, mas tem técnicas bem interessantes já. E de anonimização, também gerar dados sintéticos com características parecidas com dos reais, mas não são os dados reais. Tem muita coisa nisso hoje em dia. É bem interessante. É uma área que está muito aí em crescimento. Bom, muito bem. Então, essa área é mais em cima de série de dados e você extrai informações a partir das séries de dados, e quanto maior essas séries e mais conhecimentos, você entra na questão do Big Data, etc, etc.
Eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para o Marcelo Souza, eu queria fazer uma pergunta sobre o problema que a Boeing enfrentou nesse avião mais recente, que por 2 acidentes, e que são 737 atribuídos MAX. os 737 MAX, né? Que foram atribuídos ao software de automação, de controle. O que vocês... E que provocou a Boeing um prejuízo de os aviões ficarem presos, né? Não possibilitar que eles voassem. O que vocês dizem aí da interferência da inteligência artificial nesse processo? Então, eu acho que é uma questão mais de engenharia de software, que a gente chama. Não entra tanto em inteligência artificial. Existe isso, né? Existe esse... É estranho, mas existe isso. Engenharia de software. Você fazer um software bem feito é uma engenharia. E não é fácil. E uma coisa muito difícil na engenharia de software é testar os softwares, nos casos críticos. E é caro fazer isso também, os testes. Então, eu acho que cai mais nesse sentido. E o comentário que eu ia fazer é que se você colocar IA no meio, é mais difícil ainda. Atribui-se ao sensor também, né? Ao sensor de velocidade, ao pitot, um simples tubo de pitot que dava velocidade e a altitude, pela temperatura, congelamento, pode ter interferido nos resultados e que não houve uma previsão adequada, né? Mas eu vou passar, então, agora ao Marcelo. Por favor, Marcelo Souza. Abrir o microfone, Marcelo, por favor. Ok. Estamos já te vendo, mas não estamos te ouvindo, Marcelo. Precisa abrir o microfone. Isso. Bom, parabéns a todos. É muito interessante, muito oportuna a palestra dos 2 professores. Eu vou... A pergunta que eu tenho a fazer a eles são... Vou tocar de alguns momentos aqui, quais as áreas em que a inteligência artificial ou conjunto de coisas, técnicas, conhecimentos que colocaram esse nome muito estranho e muito, talvez, ambicioso, como ela disse no começo, quais essas áreas que ela teve maior sucesso de aplicação até agora, isso, digamos, é a superfície, a ponta do iceberg, e por quê? Bom, essa é a pergunta. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário sobre cada 2 colegas. O colega Robinson, o senhor deve saber, deve estar acompanhando que a China está, pelo menos nas grandes cidades, fazendo monitoramento dos cidadãos de todas as maneiras possíveis e imagináveis, rosto, etc., por todas as câmeras. E talvez o senhor não esteja sabendo é que a China está exportando isso para, por exemplo, o Irã. Fizeram um acordo de 25 anos para monitorar os cidadãos, e essa tendência parece que está se espalhando. Isso é ostensivo. Eu não vou falar aqui, porque nós estamos em internet, e a internet está toda monitorada, toda grampeada, os colegas devem estar sabendo, todos, em particular os 2 colegas de inteligência artificial, portanto, eu não vou falar de outros países que fazem a mesma coisa em tudo, em todas as trocas de dados, só que de uma forma dissimulada. Bom, isso para o colega Robson. O colega Paulo Inácio, o problema que houve com o Air Max foi que eles, por uma razão econômica, eles quiseram colocar mais passageiros, modificar a posição das turbinas, tá? Aumentou o braço de torque, você é engenheiro mecânico, os outros colegas possivelmente são, aumentaram o braço do torque da turbina em relação ao centro de massa, e por causa disso tinha que haver controle ativo o tempo todo, quer dizer, a aeronave
a força não estava alinhada com o centro de massa e, portanto, dava um torque, e, portanto, tinha que ser compensado por um sistema de controle, que é uma das minhas áreas de origem, ativamente. E quando essa malha de controle mal funcionou, por exemplo, por um sensor ou alguma outra razão, o avião simplesmente girou. Então, esse problema é sério em todas as aeronaves, sobretudo quando o centro de massa passeia devido à mudança de cargas, e etc, etc, etc. Então, foi basicamente um problema. Em si, ele não tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com controle da aeronave em malha fechada. Então, voltando à pergunta, Marcelo, pode fazer novamente? Então, as áreas de sucesso da inteligência, né, tem uma história muito antiga aí sobre aqueles altos e baixos, tem artigos do professor do MIT na época, que era desta área, e ele mesmo fazia uma espécie de meia-culpa. Eu tenho esse artigo aqui, mas ela já falou dos altos e baixos da IA. Então, eu quero olhar os altos, os pontos onde ela teve ou tem sucesso, ou promete sucesso, e uma reflexão, isso é a ponta do iceberg. Aí a gente desce para o fundo do iceberg. Por que estas áreas e não outras? O que há conceitualmente nessas áreas que não há nas outras e vice-versa, que dá sucesso nessas e fracasso nas outras? Tá? Eu tive experiência de aplicar isso em várias aplicações, no INPE a gente tem, mas eu não vou falar dessas aplicações. Eu quero que vocês falem e reflitam sobre o porquê algumas áreas têm sucesso, outras não, e qual a razão conceitual. Esse é o ponto. Obrigado. Tá, eu posso responder assim, relacionado ao que o Felipe falou. Visão computacional, para mim, é uma área que é de muito sucesso, de IA, porque a gente superestima a nossa capacidade visual, eu acho. A gente não tem a percepção de tudo. E quando você coloca um sistema desse, ele tem todos os bits, todos os bytes lá, ele possivelmente está enxergando mais do que a gente, digamos, né? E, então, tem um estudo recente aí, não sei se vocês viram, né? Que o pessoal usava as imagens de raio-x para detectar alguma doença, e aí eles falaram, vamos fazer outra coisa com essas mesmas imagens, vamos ver se ele consegue dizer qual que é a raça da pessoa, né? Do indivíduo. E deu certo com uma acurácia alta. E ninguém sabe explicar por quê, porque um ser humano não consegue fazer isso. Mas será? Daí começaram a conjecturar, será que, de certa forma, capturou alguma melanina, alguma coisa? Não sabemos, que a gente não enxerga, né? Então, esse é um exemplo. Felipe, quer? Um outro exemplo, e que eu acho que também é por superestimarmos a nossa capacidade, é marketing. Eu diria que é a área onde a IA mais se permeou, né? Graças ao Google, principalmente, né? Que está aqui fazendo marketing do que a gente está falando nesse momento. E se você falar na frente do seu celular Android também, que você gosta de alguma coisa, vai aparecer propaganda daquilo lá. Por quê? Por que eu acho que permeou muito no marketing? Porque não é tão complexo assim, né? O mecanismo de que faz que um ser humano compre. E o computador é muito bom de fazer essas associações. Então, por exemplo, a Amazon, né? A gente não consegue, através de 2, 3 itens que uma pessoa comprou, saber toda a personalidade dela. Mas ela tem milhares, milhões de pessoas comprando lá e ela consegue cruzar esses dados. Então, nessas áreas onde os dados são riquíssimos, né? Naturalmente riquíssimos, e é uma área que o ser humano não é bom, aí acabou se destacando e se destacou muito rapidamente, e aí quando entra muito dinheiro, né, ela é aquele feedback loop, né? Você fez sucesso com pouca coisa, entra muito dinheiro, melhora aquela pouca coisa, fica melhor ainda, entra mais dinheiro, e aí essa área explodiu. Marcelo, quer comentar o assunto? Por favor, pode abrir. Eu comento ligado à breve intervenção do nosso colega aqui. Eu estou contra a luz, só um segundo, deixa eu ver o nome dele. Armando Araújo, né? Isso. Tá. Há uma razão conceitual profunda porque a inteligência artificial, ou seja lá o conjunto de técnicas que se convencionou chamar disto, tem sucesso nessas áreas e não tem sucesso nas áreas que o Armando citou.
Mas eu vou deixar isso para, enfim, se um dia tiver a oportunidade de falar disso. É uma razão profunda, profunda. Fala aí. Dá uma dica aí, dá uma dica. Para vocês. Nos anos 90, tá, eu apliquei, e outros colegas aplicaram, foi um dos momentos que esses assuntos estavam, digamos, havia uma onda de entusiasmo. Nós aplicamos redes neurais, controle de satélites artificiais no INPE, nós aplicamos lógica nebulosa ao controle de redes, a controle de satélites do INPE, e o que havia na época, incipiente, de aprendizado de máquina, e nesse momento tem um outro colega tentando aplicar aprendizado de máquina, já num momento mais recente agora, né, ao controle de satélites que passa pela determinação de atitude. Tá. E nós constatamos essas e algumas outras técnicas que, enfim, a poeira do tempo esqueceu, que elas não eram boas. Tá? Elas demandavam muito aprendizado ou algum outro tipo de esforço, seja do humano, seja do computador, e não chegavam próximas do que as técnicas de controle ou automação, que o nosso colega falou, né? Controle automático, para ser exato, chegavam. O trabalho de doutorado, eu participei da defesa de um trabalho de doutorado sobre isso, né, do Valdemir Carrara, nosso colega do grupo de controle de atitude e órbita de satélites do INPE, e era precisamente o trabalho todo sobre isso. E mais outros que havia, a nossa querida colega Sandra Aparecida Sandri, que é do Departamento de Computação Aplicada do INPE, e fez muitos trabalhos disso, já todos os congressos nós fizemos duplas, orientando esses trabalhos, ela foi à Coreia do Sul, foi, enfim, a todos esses lugares, etc, etc. Então, quer dizer, a promessa era enorme, mas nessas aplicações físicas, querido colega Armando Araújo, tá? Não lembro de você, acho que não sei se cruzamos em algum momento, tá? Ela não se revelou satisfatória. Por outro lado, nessas áreas que você disse e outras que vocês não disseram, ela se revelou tremendamente satisfatória. Há razões profundas para isso, tá? Para nos guiar quando aplicar uma técnica ou até uma abordagem em outra. Mas eu vou deixar por aqui, porque... Obrigado, então, Marcelo. Beleza. Eu vou perguntar mais uma questão. Como vocês veem a inteligência artificial na robótica, né? Os robôs que inicialmente faziam atividades, vamos dizer, substituíam a força humana para tratar com motores, por exemplo, numa fábrica de motores, hoje em dia estão com atuações muito mais amplas, né, em várias áreas industriais, inclusive, né? Enfim, como vocês veem o avanço da inteligência artificial na robótica? Tem que chamar o máximo aí, né, Felipe? Eu acho que deu azar, que nem eu nem a professora Ana temos muita coisa. Mas pior é que eu já trabalhei com robótica na graduação, mas foi uma decepção tão grande, porque a robótica era aquela coisa assim, né? Eu ia lá, fazia lá o meu treinamento da rede neural com as imagens, tudo bonitinho, a hora que você coloca no bendito do robô, dá tudo errado, porque tem um monte de sensor descalibrado, tem um monte de roda, que uma roda mais que a outra. É uma área difícil de trabalhar. Pode falar aí, Felipe, desculpa interromper. Não, acho que eu só ia passar também. Eu não tenho muito para falar, mas talvez, até conectando com essa questão de onde que a IA não fica muito boa, eu sinto que hoje uma coisa que é pouco estudada e é bem imatura é como você avalia e valida um modelo de IA, né, que foi construído automaticamente. Como que você tira daquele modelo que foi construído o comportamento dele, o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim,
onde que ele funciona bem, onde ele não funciona bem. Essa área é pouco explorada. Então, o que acontece? Por que que marketing dá certo? Marketing dá certo porque, tá bom, se eu errar, na pior das hipóteses, eu só mostrei um negócio que não valia tanta pena. Mas é melhor do que o aleatório. Agora, na robótica, é um exemplo de que você não basta ser melhor que o aleatório. Não basta só ser melhor do que rodar a rodinha, sabe, para frente. Então, nessas áreas, você tem que saber usar a IA como uma ferramenta dentro de um sistema que vai envolver tudo, né? Vai envolver ali controle, vai envolver, às vezes, equações simples, alguma coisa assim, e a IA pode entrar em algum ponto específico onde aquelas coisas não estão funcionando bem. Então, essa é a minha consideração sobre isso. Ok, obrigado, professor Felipe. Eu vou passar para o Edson Moilaer, que está com a mãozinha levantada. Abre o microfone, Edson, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, eu queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre a questão da ética na utilização dos algoritmos e da inteligência artificial, porque ela vem sendo aplicada em vários setores, né? Inclusive o setor do direito, o setor da jurisprudência. Então, esse é um debate também que vem por consequência, né, da aplicação já dos algoritmos e da IA, e que é um debate internacional. Eu queria ver a visão de vocês sobre essa questão. Agradeço. Essa também é uma área que está bastante em voga agora, né? Tem lá o tripé FAT, Fairness, Accountability and Transparency, né? Que os sistemas de IA, idealmente, deveriam ter essas coisas. Ele tem que ser justo, né, no sentido, se você vai dar crédito para alguém, não tem que influenciar, porque eu sou mulher, eu tenho que receber menos crédito, né? Coisas desse tipo, assim, né? Que falam, apesar de, em algumas situações, ser meio discutível. Accountability, que você conseguir auditar, né, aquilo que veio lá de resposta, e a transparência também. Então, tem muita pesquisa nisso também hoje em dia, mas, como eu estou te falando, é pesquisa, ainda está em desenvolvimento, não se tem consenso do que é melhor e se resolveu também todos os problemas. Né? Ok. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final. O pessoal aí do ITA, o Felipe está precisando sair já. Então, eu vou agradecer, saudar os professores por essa palestra, excelente palestra. Nós aqui aprendemos bastante e gostaríamos de entrar mais profundamente nesse, mas acho que nós vamos ter que fazer o curso lá no ITA para entender melhor essas questões. De qualquer maneira, ainda tem o João Gomes aqui. O João Gomes, fala, João Gomes, levantou a mão, por favor. Meus amigos, eu quis fazer uma brincadeira aqui no final, né? Como vejo que nós temos tempo, e considerando que dessa grupo todo de gente, quantos vocês têm? Uns 20, 30, por aí? Eu sou o mais velho, tá certo? Eu sou da turma de 61. E tem um outro da turma de 61 aí, que eu vi, mas ele é mais novo do que eu. Eu sou o mais velho do grupo, ponto. Tá certo? Então, eu queria dizer que a minha especialidade é 180% de 180% graus, né, de IA. Quando, na parte de inteligência, eu digo que é de burrice. E de artificial, eu digo que é natural. Minha especialidade é a burrice natural. Tá certo. Eu acho que essa é outra questão para a gente discutir, viu, João? O quanto nós, humanos, estamos influenciando nos caminhos que estão sendo levados, né, para a humanidade. Essa nossa burrice natural está perigosa. Né? Mas eu queria, então, saudar a todos, agradecer. E sextou, moçada, estamos encerrando.
Parabéns aí para vocês. Obrigada, viu, Pode gente? abrir. Obrigada aí pelo convite. Obrigado. Obrigado. Legal. Tchau, tchau. Agradeço aí. Fico à Parabéns. disposição. Também. Tchau, tchau. Parabéns, Tchau, Paulo tchau. Inácio, parabéns, professor. Bom te ver, Boa Cefrim. sexta. É, Ao você Cefrim. frio, eu vou, mas aí também. Pouco, Vamos também.